Boa tarde, meus amores. Que saudade que a tia Camila está sentindo de vocês. Receba o meu abraço, meu carinho aí, aonde você estiver. E hoje nós vamos continuar nossas aulas de ciências. Vamos lá? A atividade principal de vocês vão fazer no livro, certo? Vocês vão pegar o livro de ciências de vocês e vão abrir lá na página 46. Essa página aqui. Nessa página aqui, tá falando sobre a formação da sombra, né? Que nós aprendemos que a sombra é aquela área escura que se forma quando a luz não consegue, ultrapassar o corpo. Então se forma a sombra. Então é a formação da sombra. Vocês vão ler com muita atenção para a tia Camila e vão fazer, essa atividade. Primeiro vocês vão ler e grifar, né, as partes importantes. Aí aqui vocês vão lá no número 4 fazer a atividade. Na atividade número 4 tá falando assim: observe a imagem de um parque no início da tarde. Depois faça o que se pede. Então primeiro vocês vão observar essa imagem aqui. Aí depois como que é esse ambiente? Como que esse ambiente é iluminado? Então vocês vão falar como que ele é iluminado. Se ele é iluminado por uma lâmpada, que é uma luz artificial. Se ele é iluminado pelo sol, se ele é iluminado por uma lanterna. Então vocês vão colocar para a tia Camila. E depois você vai circular os lugares mais frescos que tem nesse ambiente. O que é um lugar fresquinho? Aquele lugar, que você se sente à vontade, que não tá calor, mas também não tá frio. É um lugar fresco. Então você vai circular quais que são os lugares mais frescos aqui, certo? Depois vocês vão fazer, lá na página 47 para tia Camila, vocês vão fazer, o número 5. Em um dia de sol, no parque, 2 amigos procuravam a sombra de uma árvore para se sentar e descansarem lá, certo? Os 2 amigos estavam procurando a sombra da árvore. Qual é a vantagem de ficar na sombra de uma árvore? E aí? É uma resposta pessoal. Qual que é a vantagem para você aí na sua casa? O que você acha? Qual que é a vantagem de você ficar na sombra de uma árvore, debaixo dessa sombra? Você vai escrever para tia Camila aqui, certo? A letra B, tá vendo? Vocês estão vendo que tem um balãozinho. Então é só para conversar. Como que a sombra da árvore se formou na situação acima? E aí, como que se formou a sombra? Quer dizer, lembra como que se forma a sombra? A luz, vem a luz do sol, tem a árvore, que é um objeto que não atravessa a luz, e do outro lado se forma a sombra. Então você vai pensar aí na sua casa, mas não precisa escrever aqui, tá? Número 6. Observe a cena a seguir e responda as questões. Você vai ver, a cena A e a cena B. Qual que é a fonte de luz que aparece na cena? Qual que é a fonte de luz? A gente aprendeu que tem a luz natural, que é o sol, e as luzes artificial, que é a lâmpada, lanterna, o abajur é a lâmpada que acende. Mas qual que é a fonte de luz que aparece nessas imagens aqui? Por que os brinquedos do João ficaram expostos ao sol ao entardecer? Então, aqui os brinquedos do João estavam na sombra. Já nessa daqui, o brinquedo do João não ficaram mais na sombra. Por quê? Se eu quero ver vocês responder. E vocês vão conseguir, porque vocês são muito espertos. Agora, vocês vão lá para a página 48 para tia Camila. Essa aqui,
página 48, tem um texto falando sobre o início e o fim do dia. E nesse texto, fala que o sol ele caminha pelo céu. Isso é verdade? É. Nós podemos perceber que quando a gente olha assim, o sol tá num lugar, aí depois ele vai caminhando. E aqui ainda fala, olha, que o sol ele sempre nasce, ó, o sol surge no horizonte na direção leste e se põe na direção oeste. A tia Camila, esse assunto, na verdade, é um assunto que nós vamos aprender um pouquinho mais pra frente, certo? Agora, nós vamos aprender sobre que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas, de qualquer jeito, a tia Camila quer que vocês saibam um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, a tia Camila vai colocar 2 vídeos aqui para vocês entenderem um pouquinho mais do conteúdo. Vocês vão assistir que vocês vão entender o leste, o norte, o sul e o oeste, como que faz pra gente localizar esses pontos cardeais, certo? Ó, tem a bússola que a gente usa, certo? Que sempre, ó, na frente da gente vai ser o norte. Mas eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, depois vocês me contam o que vocês aprenderam. Ó, tem que assistir com muita atenção, certo? A tia Camila só não vai explicar para não perder o foco da matéria, que é a formação da sombra. Mas é interessante para poder complementar esse texto. Por isso que eu vou colocar o vídeo, certo? Para vocês poderem entender. Olha lá. O nascer do sol, a gente já sabe que marca o início do dia. E o pôr do sol marca o fim do dia e início da noite, certo? Então vocês vão ler com muita atenção esse texto aqui e assistir os vídeos que a tia vai colocar para entender um pouquinho mais. Depois que vocês leram esses 2 textinhos aqui, vai chegar a hora de fazer a atividade 7 e 8. É muito fácil essas atividades, certo? Vocês são muito espertos. Então, ó, a tia vai colocar para você. Qual que é o caminho que o sol percorre no céu? Então, a gente sabe que o sol nasce e se põe, certo? Então, você vai começar lá no nascer do sol e vai fazer o sol até ele se pôr, o caminho que ele se põe. E depois você vai pintar esse desenho. Lá no número 8, observe essas 2 fotografias. Elas foram feitas no mesmo dia, mas em horários diferentes. Vocês vão observar. Comparem as 2 imagens. Qual da imagem apresenta a sombra mais longa? É a imagem A ou B? Aí você vai fazer um xizinho para tia Camila. Número B, a letra B. A diferença entre o tamanho das sombras ocorre por quê? A diferença do tamanho da sombra. 1. Os objetos mudou de lugar. A posição do sol mudou lá no céu. Ou mudou a fonte de luz? Qual dessas 3 aqui que está certa? Você vai fazer um X para tia Camila. Então, certinho? Ó, vamos relembrar? Primeiro, ler esse texto. Grifar, fazer atividade 4, 5 e 6. São bem fáceis. Ler esse texto aqui, ó. Vai ler esse texto com muita atenção. E fazer atividades 7 e 8, que é muito fácil. Certinho? Ó, agora, a tia Camila vai ensinar vocês. Vocês vão perceber que o sol muda de lugar. A tia Camila vai ensinar vocês a fazer um relógio de sol. Esse relógio de sol,
com ele, na verdade a gente não vai trabalhar as horas, a gente vai trabalhar que a sombra ela muda de lugar conforme o sol vai mudando, certo? Vamos aprender como que faz esse relógio então? Então, ó, agora a tia vai explicar. Depois que vocês fizeram essa atividade aqui, a tia Camila vai explicar para vocês como que faz o relógio de sol. Certinho? Então, ó, espera um pouquinho. A tia já vai colocar outro vídeo aqui para vocês entenderem, ó, perfeitamente como que faz esse relógio de sol. Tá joia? Ó, então não se esqueça de fazer a atividade, ler os textos com muita atenção, grifar as partes importantes e fazer as atividades para a tia Camila. Certo? 4, 5, 6, 7 e 8. Parece bastante, mas na verdade elas são fáceis de fazer. Certinho? Ó, e agora eu vou vir no próximo vídeo ensinando vocês a fazer o relógio de sol. Beijinhos, até o próximo vídeo.